Olá pessoal, aqui é o seu amigo Cleverson e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a segmentação hepática, os famosos segmentos hepáticos de Cournot. Mas antes de começarmos, uma curiosidade. Como vocês verão a seguir, os segmentos não seguem exatamente uma ordem lógica de numeração, do tipo da direita para a esquerda, de cima para baixo ou vice-versa. Existe um mito bastante famoso entre os radiologistas de que o cirurgião hepático Claude Cournot teria se inspirado nada mais nada menos do que na forma como a cidade de Paris organiza os seus bairros, e é por isso que eles seriam numerados no sentido horário. Entretanto, aparentemente isso não passa de um mito. No seguinte artigo, que é de livre acesso na literatura médica, existe um relato de colegas que questionaram o próprio Cournot, quando ele ainda era vivo, a respeito desse assunto. E ele mesmo confirmou que isso não é real. Ele apenas se baseou na classificação que o seu antecessor, o anatomista tcheco Hugo Rex, tinha descrito nos seus estudos. Agora eu vou ficar devendo para vocês a explicação de por que o Rex escolheu dividir dessa forma. Então, quem preferir pode continuar acreditando na história da divisão baseada na cidade de Paris, que é mais divertida. Eu, na verdade, não posso confirmar para vocês, porque o mais perto que eu estive de pisar em Paris foi quando eu joguei Pokémon Moon e andei na cidade de Lumiose, que é uma cidade baseada em Paris. Mas fora isso, nada mais perto do que isso. Então vamos passar à segmentação hepática de fato. Em primeiro lugar, por que é importante conhecer a divisão do fígado em segmentos? Porque cada um desses segmentos se comporta como uma verdadeira unidade anatomofuncional, ou seja, como uma porção isolada do fígado. Portanto, quando o cirurgião precisa fazer uma ressecção hepática, ele se guia por esses segmentos para poder causar a menor quantidade de dano possível. Por isso, é papel fundamental que o radiologista descreva bem onde uma determinada lesão se encontra, para poder realizar um adequado planejamento cirúrgico. E como é que a gente divide o fígado? Simples, a gente se guia pelas estruturas vasculares, as veias hepáticas e os ramos principais da veia porta, direito e esquerdo. Vejamos, por exemplo, a veia cava inferior, que tem um trajeto em íntima relação com o fígado. Ela é o marco que a gente usa para definir o primeiro segmento hepático, o lobo caudado ou segmento número 1, que é o segmento que está em íntimo contato com a veia cava inferior. Já os outros 7 segmentos também têm a ver com a veia cava, pois eles são divididos entre si pelas estruturas que vão drenar para a veia cava inferior, que são as veias hepáticas. E por fim, os ramos direito e esquerdo da veia porta delimitam a separação entre os segmentos superiores e os segmentos inferiores, servindo de referencial para a gente separar as porções mais craniais das porções mais caudais do fígado. Agora vamos ver isso na tomografia. Mesmo numa tomo de abdômen sem contraste, nós conseguimos ver os vasos sanguíneos, que são essas estruturas tubulares hipodensas, ou seja, mais escuras que o parênquima. Porém, no exame com contraste fica muito mais fácil de ver, sem dúvidas. Então é por isso que é esse tipo de imagem que eu vou usar ao longo da aula. Eu começo sempre achando a veia cava inferior lá em cima, junto ao coração, que a gente vê aqui nesse corte axial. Descendo um pouquinho o corte, nós chegamos na porção em que a veia cava inferior tem contato com o fígado. E aqui no corte coronal eu mostro para vocês todo o trajeto que a gente seguiu, vindo lá do átrio direito, chegando até a parte onde a veia cava inferior se relaciona com o fígado. Bom, agora que a gente está na veia cava inferior, nós procuramos as 3 estruturas com realce que estão se dirigindo para a veia. A do meio é a veia hepática média, a da esquerda é a veia hepática esquerda e a da direita é a veia hepática direita. Depois que nós achamos essas estruturas principais, agora a gente vai se basear nos ramos da veia porta para saber quais são os segmentos superiores e quais são os segmentos inferiores. Aqui no corte axial, a gente vê a porção intrahepática da veia porta. E aqui do lado, o referente coronal, para vocês entenderem melhor a divisão em cranial e caudal. Tudo que estiver acima desse plano são os segmentos superiores, ou seja, os segmentos 2, 4A, 7 e 8. E o que estiver abaixo do plano da ramificação da veia porta são os segmentos inferiores, segmento 3, 4B, 5 e 6. Pois bem, agora vamos aplicar de volta no corte axial para a gente dividir segmento a segmento. Nós achamos primeiro o nível de ramificação da veia porta no corte axial e subimos um pouquinho o corte para achar os segmentos superiores. Então, nós achamos de novo as 3 veias hepáticas, que são essas 3 estruturas com realce aqui. Eu chamo especial atenção a essa estrutura aqui do meio, a veia hepática média, porque a partir de agora vocês vão ouvir eu falar em lobo direito e lobo esquerdo, e o referencial que divide o fígado ao meio é a veia hepática média. Voltando para a veia hepática esquerda, o que está à esquerda da veia hepática esquerda é o segmento 2, ou o segmento superior e lateral do lobo esquerdo.
O que está entre a veia hepática esquerda e a veia hepática média é o segmento medial e superior do lobo esquerdo, o segmento 4A. Perceba que nós ainda estamos no lobo esquerdo, porque estamos à esquerda da veia hepática média. Agora nós vamos entrar no lobo direito. Esse segmento entre a veia hepática média e a veia hepática direita é o segmento superior e anterior do lobo direito, o segmento 8. E, por fim, o segmento posterior à veia hepática direita é o segmento 7, ou o segmento superior e posterior do lobo direito. Chamo a atenção de vocês para essa outra estrutura aqui, junto do trajeto da veia hepática esquerda, com densidade de gordura. É o ligamento falciforme. O ligamento falciforme é útil porque quando você está com dificuldade de achar a veia hepática esquerda, visto que eles correm juntos, você pode se guiar no próprio ligamento falciforme. Então, dá na mesma dizer que o que separa o lobo esquerdo em dois é a veia hepática esquerda ou o ligamento falciforme, porque eles seguem o mesmo trajeto. É o que separa o segmento 2 e o 3 do segmento 4. Agora vamos descer o corte abaixo do plano da veia porta para estudar os segmentos inferiores. Para a gente não se perder, a flechinha aqui está apontando o ligamento falciforme, que é a estrutura que eu acabei de falar para vocês, que corre junto com a veia hepática esquerda. Então a veia hepática média é essa outra aqui, no meio do fígado, e a veia hepática direita é essa aqui, no meio do lobo direito. O segmento hepático 3 é aquele lateral à veia hepática esquerda, ou seja, o segmento lateral e inferior do lobo esquerdo. Entre a veia hepática esquerda e a veia hepática média, temos o segmento medial e inferior do lobo esquerdo, o segmento 4B. O segmento 5 fica entre a veia hepática média e a veia hepática direita, podendo também ser chamado de segmento inferior e anterior do lobo direito. E, por fim, o segmento 6, que é posterior à veia hepática direita. Por isso, também pode ser chamado de segmento inferior e posterior do lobo direito. E eu deixei para o final o mais fácil, o lobo caudado ou segmento 1. Basta ver o segmento que abraça a veia cava inferior, como a gente já tinha visto no comecinho da aula. Então, pessoal, para nós revisarmos, toda a divisão do fígado depende de estruturas venosas, as veias hepáticas e os ramos principais da veia porta. Quando a veia cava inferior é encontrada, nós já achamos o segmento 1. Achando as veias hepáticas que se dirigem para a veia cava inferior, nós achamos os segmentos e podemos dividi-los em lobo esquerdo e lobo direito. E vendo o plano de divisão da veia porta, nós dividimos os segmentos superiores dos segmentos inferiores. Então é isso, pessoal. Se algum dia alguém for para Paris, pode me explicar até melhor a questão da segmentação hepática. E até lá eu continuo só com a minha Paris de Pokémon. Obrigado.